Ora, disse então, há bocadinho, que as comunidades que escreveram o Evangelho de Mateus e depois o de Lucas não têm culpa de que quem vem depois não tenha entendido o género literário em que eles contaram, testemunharam sobre Jesus, sobre as suas práticas. Não tenham entendido a linguagem, os termos, as palavras, o género literário que utilizaram. Não tenham entendido o que é que as palavras significavam. A mensagem que passava através dessas palavras, das imagens que usam, dos conceitos que usam. As comunidades não têm culpa da nossa ignorância, do nosso analfabetismo. A gente tem de meter-se na pele e na cultura das comunidades que escrevem estes evangelhos para poder entender o que, na época, a mensagem que estava a passar, a ser dita, proclamada, revelada com estas narrativas. Porque assim é que ficamos com Jesus, que depois podemos trazê-lo para o século XXI sem esta linguagem, já com linguagem do século XXI, não é? Não podemos trazer para o século XXI a roupagem com que a mensagem é dita, com que Jesus é apresentado. Temos de trazer é Jesus, o essencial de Jesus, as suas práticas, mas para as dizermos agora na linguagem do século XXI e para as vivermos à maneira do século XXI. Portanto, já não faz sentido nenhum, no nosso tempo, abrir assim um Evangelho, genealogia de Jesus Cristo, filho de David, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Então os homens é que são e as mulheres não eram. Quer dizer, as mulheres é que transportam durante 9 meses um ser em desenvolvimento. Começa por um feto. E aqui dizem que são os homens a gerar. Claro que o género literário sabia o que estava a fazer. Quem escreve sabe o que está a fazer. As igrejas que vieram a seguir é que não souberam o que estiveram a dizer quando interpretaram tudo à letra. Bem, a mudar tão besta, a gente descobre. Se a gente sabe ler estas coisas agora no século XXI. Isso é que é importante e é muito bom. Isso que lhes garanto. Por isso é que eu tenho tanto entusiasmo por Jesus. Não há uma idolatria. Jesus não é para idolatrar. Não, estava tudo estragado. É para ser discípulo. Para ser discípulo de Jesus. Um perseguidor. E eu, um aprendiz de discípulo. Para fazer minha a sua mesma fé. Criar condições para que desperte dentro de mim a sua mesma fé. Desperte. Não se mete de fora para dentro, não. Ela tem de despertar, de nascer, de brotar, como brota a água da fonte. Não como a água entra num tanque e o enche. Não. Tem que brotar como a água da fonte. Tem que nascer cá dentro. Quando digo cá dentro, estou a pensar sobretudo na consciência. Há uma consciência cordial. É por isso que a gente aponta um bocado cá para aqui. O coração está na nossa linguagem cultural, está considerado, é referido na linguagem cultural. Não é que objetivamente seja assim.
mas na linguagem cultural com que nós nos entendemos, nos comunicamos, está entendido como uma referência aos afetos. E então é a inteligência afetiva, o entendimento afetivo, porque só se entende bem com afetos. Não havendo afetos, o entendimento pode se tornar uma perversão. E em vez de ser sabedoria, é só saber. E onde houver saber sem sabedoria, há crime. Há crime. Crime normalmente, crime organizado, crime altamente sofisticado. Há corrupção, há assassinato, há genocídio. Os cientistas deveriam pensar muito nisto. As universidades deveriam pensar muito nisto. Porque um saber sem sabedoria é um saber sem afetos. E todo o saber sem afetos é assassino. É opressor. É genocida. É um crime. E fonte de crime. Ora, quando Mateus começa assim, vejam só. Na altura aparecem os homens a gerar. Porque se pensava, e pensou-se assim até o século XIX, não era só na altura, pensou-se assim até o século XIX. Pensava-se que os homens é que traziam, é que davam a nova vida. Que os homens é que tinham a semente de um novo ser. Por isso geravam. E é daí que até se lhe chama semen, em uma palavra que quer dizer semente. A contribuição do homem para a formação de um novo ser. A mulher, o seu útero, o seu ventre, onde a semente era depositada, fornecia os nutrientes com que aquela semente se alimentava, se desenvolvia e se tornava um novo ser que depois rebentava cá para fora. Tinha de sair. A bem ou a mal, tinha de sair. E é por isso que muitas vezes provocava muitas dores na mulher que o dava à luz. Mas o filho não era dela. Digamos que o seu corpo só o tinha alimentado. O filho era dele, que ele é que teve a semente e a depositou numa relação com mais ou menos afeto, quase sempre sem afeto, muito violento. A tinha depositado dentro dela, como uma semente que vai para a terra. Ora, quando se escreve este texto, estas narrativas, toda a sociedade, toda a humanidade pensava que as coisas eram assim. E, portanto, tinham que ter um género literário para dizer estas coisas. Assim, tal e qual. E então, o melhor, o mais simples, o mais direto, o mais rápido, era dizer fulano gerou fulano. E como depois os homens é que eram, o primogênito é que era importante, então quando o primogênito, o primeiro nascido, era um homem, isso era uma festa. Que a linha, a genealogia ia pelos homens. Era o primogênito e era uma festa. E este primogênito é que depois também vai gerar outro. E assim sucessivamente. Mas hoje não é nada assim. E por isso vamos prosseguir estas conversas que estão a ser muito interessantes.